Olá, eu sou Jefferson Dias e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso workshop de criação de gráficos para games 2D. Bom, nessa aula nós vamos fazer este personagem aqui que eu preparei previamente, eu tinha desenhado ele no meu sketchbook e eu redesenhei ele aqui no Krita. E nós vamos montar esse personagem, fazer a pintura dele, para que nós possamos criar as peças desse personagem para ser posteriormente animado lá no Dragon Bones. Eu vou utilizar o Krita e também o Dragon Bones por serem softwares muito bons e que também são gratuitos. O Krita, por exemplo, ele tem a mesma capacidade de pintura digital e em alguns aspectos é até superior ao próprio Photoshop. O Photoshop também é uma ferramenta excelente, mas o Krita tem algumas particularidades que acaba ganhando um pouco do Photoshop, sem contar que é gratuito. E hoje em dia é muito importante você saber trabalhar com ferramentas gratuitas também. Porque apesar do mercado hoje em dia utilizar ferramentas pagas como o Photoshop, que é praticamente o padrão do mercado, você não vai começar trabalhando nessas grandes indústrias. É provável que você vai iniciar sua carreira profissional fazendo trabalhos pessoais, trabalhos freelancers. E quando você está trabalhando, ganhando dinheiro com algo, é importante que você tenha licença daquele programa. E nem todos conseguem pagar a licença do Photoshop. Então, a solução é buscar por alternativas que sejam tão boas quanto ou às vezes melhores que o Photoshop. Como é o caso aqui do Krita, que tem bastante ferramentas excelentes, como a própria ferramenta de animação. Eu aqui estou no modo nessa opção Big Paint, porque eu vou trabalhar com pintura, mas ele tem um modo de animação com uma timeline bem interessante, que lembra muito o programa TV Paint Animation, que é muito bom também. No caso, eu não vou animar aqui no Krita. Até no curso Game Art 2D eu ensino como fazer animação no Krita também, animação de personagem através do Krita. Mas nós também vamos utilizar o Krita futuramente para fazer animação aqui nesse workshop. Bom, mas enfim, estou aqui no modo de Big Paint para poder pintar esse personagem. Esse personagem está dividido aqui em duas partes para facilitar, porque eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o tronco do nosso personagem, vou fazer a cabeça, com cabelo e tudo mais. É provável que eu faça essa faixa aqui do personagem separado. Vou fazer o braço com essa arma, ou então vou fazer, pode fazer separado também a arma com a mão e o braço separado. O braço de trás dá para fazer também, apesar que não é muito necessário, porque vai ter a mão do personagem aqui. E vou fazer as pernas em uma única peça. Eu não vou fazer as pernas tudo separadinho, o pé, etc. Porque o próprio Dragon Bones tem uma ferramenta para poder fazer deformação na mecha, deformação na malha da imagem. Então a gente consegue pegar, por exemplo, essa imagem e ir distorcendo de forma que pareça com que ele tenha ossos aqui dentro, como acontece no 3D. Mas enfim, vamos criar aqui, vamos começar. Vou primeiro ocultar essa camada 3, que eu vou até renomear ela de braços, ou melhor, esboço braço. E essa de baixo eu vou mudar para esboço tronco. Eu vou deixar só ela visível por enquanto. Vou criar aqui uma nova camada. Ficou essa camada 8. Vou chamar ela de tronco. E vou começar a pintar o tronco do meu personagem. Eu tenho diversos tipos de pincéis aqui. Eu vou pegar aqui um que seja interessante. Eu vou pegar esse, que eu gosto bastante de utilizar ele.
Tá aqui, tá no tamanho bem grande, então eu vou diminuir ele bastante. Não tanto assim. O Krita ele tem um problema que às vezes ele dá uma travadinha, principalmente quando está gravando alguma coisa. Então pode ser que em algum dado momento eu esteja gravando aqui, ele vai travar um pouco. E então eu vou ter que acabar fazendo um pouco mais lento, porque o programa de gravação de tela acaba consumindo bastante do processamento. Vou selecionar aqui uma cor, utilizando essa opção do disco de cor. E vou pintar aqui. Vou primeiro fazer como se fosse um traçado, para eu acabar não perdendo o esboço. Apesar que eu também poderia jogar esse esboço para a camada de cima e deixar uma certa transparência. Aqui dá para você fazer um pouco mais rápido. Eu vou fazer isso, eu vou jogar ele para a camada de cima. Aqui. Pronto, agora ele foi lá para cima e vou diminuir a opacidade dele aqui nessa barrinha. Ok, agora eu volto aqui para o tronco e vamos pintar aqui as partes que tem que ser pintadas. Pegar aqui o balde de tinta. Vamos dar um clique aqui. Talvez ele crie algumas linhas aqui, alguns pontos sem pintar. Então a gente vem com um pincel. Vou fazer essa área aqui do meio. Ou melhor, vou pintar toda os contornos. E depois eu venho com esses detalhes. Vou pegar um azul mais escuro aqui, para fazer essa área do cinto do personagem. Aqui ele deu uma travadinha. Então tá aí. Eu não vou fazer muitos detalhes. Eu até queria fazer alguns detalhes, mas essa questão do travamento vai acabar me prejudicando a fazer isso. Eu vou fazer algo mais simples mesmo. A princípio eu queria fazer esses vídeos em um único vídeo, mas é provável que eu tenha que fazer vídeos separados, porque senão vai travar muito aqui e não vai fluir. Vou pegar aqui o conta-gotas, vou fazer essa área do meio aqui de uma vez, para agilizar. São esses desenhos que eu tenho aqui. Não precisa ficar certinho com o esboço. Tudo depende também do seu nível de detalhamento. Só que um nível de detalhamento maior precisa de mais tempo de trabalho. Isso é o que define um trabalho detalhado e um trabalho sem muitos detalhes. Muitas vezes a pessoa pensa que existe alguma técnica especial ou algo do tipo para que ela possa fazer algo mais detalhado, cheio de coisas e tal, mas não existe muito segredo. Você tem que aprender as técnicas corretas, aprender várias técnicas diferentes, inclusive, e saber escolher qual técnica ideal para cada situação. E a partir daí, você vai trabalhando em cima do seu projeto.
Quanto mais detalhado você quer, mais você trabalha em cima dele. Então não existe bem uma técnica especial para fazer algo detalhado. Você só precisa de tempo, paciência e um pouco de percepção também, para perceber o que você tem que melhorar e o que não deve ser mexido. Vou alterar aqui o meu pincel para o modo de borracha, clicando aqui. Vamos vir aqui para o lado. Tirar um pouco esse excesso aqui. Vamos alterar mais um pouco aqui as cores. Quero manter esse tronco mais ou menos nessa padrão de cores aqui mesmo. Sem fugir muito desse azul. Então, pegar sempre aqui o lilás e cores semelhantes. Para manter uma harmonia nas cores. Isso é muito importante. Pegar aqui um tom mais escuro e vou fazer essa área da cápsula. Como se fossem algumas granadas. Embora eu esteja desenhando o personagem nessa resolução, nesse tamanho aqui de tela, eu não vou necessariamente exportar ele desse tamanho. Eu posso exportar ele num tamanho menor, trabalhar ele num tamanho maior para ter um nível, a possibilidade de pintar detalhes, e depois exportar ele com um tamanho bem reduzido. Eu costumo fazer isso muito, porque é muito complicado você pintar detalhes quando a imagem é muito pequena. Você não consegue visualizar com precisão aquilo que você está fazendo. Então eu às vezes prefiro fazer a pintura em um tamanho maior e depois diminuir ela para exportar. Exportar num tamanho reduzido. De preferência o tamanho que vai ser o jogo. Na proporção do game. Vou salvar aqui em ficheiro, gravar. Isso aqui é bom porque de vez em quando o Krita fica meio louco e acaba fechando nada e não salva nada. Então é bom sempre ir fechando, ou melhor, sempre ir salvando para não ter perigo dele fechar do nada. Já aconteceu isso muito comigo, de estar utilizando o Krita e acabar dando algum problema. Lógico, pode ser uma série de fatores que causa isso, como questão de driver, às vezes o computador está muito pesado, mas para evitar, não custa nada ir lá e salvar. Bom, por enquanto eu não vou trabalhar nada aqui ainda, muitos detalhes. É lógico que tem que fazer aqui efeitos de sombra, efeito de luz, colocar uns highlights aqui para deixar interessante, mas eu vou fazer isso aqui depois. Eu vou fazer agora, eu tenho aqui a cabeça do meu personagem também para fazer, então vamos criar acima da camada tronco, vamos criar uma nova camada e vai ser a cabeça. Começar a pintar. Então eu vou ter a cabeça e eu vou ter as expressões faciais separadas. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer só a cabeça com o nariz, a boca e os olhos eu vou fazer separado. Porque aí eu consigo ter uma variação de olhos e uma variação de bocas também, para ser utilizado lá na engine. Vamos localizar aqui uma cor interessante.
para o nosso personagem. Vamos ver essa daqui, se vai combinar. Vou pintar aqui rapidinho. Vamos tirar esse azul. Acho que precisa um pouco mais de vermelho nessa cor. Talvez assim. Qualquer coisa a gente faz um ajuste de cores e resolve isso. Aumentar um pouco o tamanho desse pincel. De vez em quando você pode dar um zoom para ver mais ou menos o que você está fazendo. Também tem que pintar o pescoço ali junto com o tronco. Acabei me esquecendo. Vamos fazer aqui o contorno, porque depois é só jogar, utilizando o balde de tinta, a gente joga a cor ali dentro. Vamos colocar assim. E vamos jogar a cor. O cabelo vai ser dentro dessa mesma camada, junto com esse mesmo objeto, que ficou uns resquícios da outra cor. Então vamos ajustar aqui, vamos ir tirando. Cabelo. Vamos ver uma cor que a gente pode fazer aqui. Vamos colocar ele ruivo para destacar bastante. Estou escolhendo aqui meio de forma arbitrária as cores, mas sempre quando a gente vai criar um personagem para games, é interessante a gente analisar as cores do cabelo do personagem, se combina com a roupa, se vai ser funcional dentro do jogo, é importante também. Ou seja, fazer todo um trabalho de direção artística para que não seja algo aleatório e acabe não funcionando bem dentro do jogo. Aqui eu estou fazendo só porque por questão do workshop mesmo, mas se fosse na vida real, vamos dizer assim, é interessante a gente fazer algo mais estudado, mais analisado com mais cautela, fazer testes, ver qual cor funciona melhor, se um loiro, se um ruivo, para ver se vai encaixar com o personagem e também com o jogo em si. Porque as cores elas também precisam ser funcionais. Vamos ajustar aqui, ativar o modo borracha para corrigir essa área. Essa área aqui vai ter a bandana. Então tá bom assim. Vamos fazer o nariz do personagem. Eu acho que eu pintei um pouco ali de fora. Vamos apagar esse pedacinho aqui. Vamos selecionar uma cor mais avermelhada. Para pintar o nariz do personagem. Aqui foi demais. Vamos pegar a cor base. Jogar mais em direção ao vermelho. Utilizar essa daqui mesmo.
Vamos ocultar aqui. E vamos pintar o restante. Vou fazer agora a bandana do personagem. Então vamos criar aqui uma nova camada. Vamos chamar aqui bandana. Vou pegar um verde água escuro. Vamos testar aqui essa cor. Jogar aqui uma cor com balde de tinta. Aqui. Vamos ocultar. Vamos voltar lá para o tronco, camada tronco, para poder pintar o pescoço do personagem, que acabou não sendo pintado aqui. Vamos voltar aqui, tornar visível novamente. Nosso esboço, para poder fazer o pescoço. Vou ocultar a cabeça também do personagem, para poder visualizar melhor aqui. Ok. Vou até ajustar aqui. E vamos fazer mais ou menos isso aqui, como se ele estivesse descendo um pouco mais. Vamos fazer uma gola também, utilizando essa cor mais clara. Então tá aí. Agora, bom, temos a cabeça do personagem, temos a bandana, uma coisa que devia ter feito aqui, mas depois eu resolvo isso. Vou fazer as expressões faciais depois, então não vai ser problema também em relação a isso. Então, esboço tronco, esboço braço. Vou ativar aqui o esboço braço, diminuir a opacidade do esboço braço, para poder começar a trabalhar aqui neste braço do personagem. Então, por cima aqui da camada bandana mesmo, vamos criar uma nova camada e eu vou pintar o braço do personagem. Eu vou começar pelo braço mesmo e depois eu faço as mãos, as armas. Ou melhor, eu vou fazer a arma separado para ficar até mais fácil também. Então deixa eu pegar aqui essa cor aqui da armadura dele e vamos pintar aqui. Nesse caso eu não vou seguir totalmente o esboço, porque no desenho do esboço, como está muito rabiscado, ele acaba mostrando um braço um pouco mais espesso. Eu quero um braço um pouco mais fino. Vamos ocultar aqui o esboço do braço para poder visualizar melhor agora. Agora tem que fazer a ombreira do personagem. Então, como que eu vou fazer? Já estou com essa cor básica. Vou fazer algumas alterações nela. E vamos pintar.
Vamos ocultar o esboço do braço, porque ele já não tem mais nenhum detalhe para mostrar para a gente. Vou fazer alguns detalhes a mais para não ficar tão simples. Então vamos colocar, por exemplo, dar um zoom aqui. Diminuir um pouco o tamanho do pincel, aqui foi demais também. Fazer como se fosse aquelas marcações que tem. Marcações não é. Como se fosse aquela almofadinha que tem na ombreira. Pegar uma cor mais escura em relação a esta daqui que eu utilizei. E vamos fazer aqui agora alguns desenhos. O bom do Photoshop é que tem como você selecionar a camada segurando o Alt e desenhar somente nela. Aqui tem uma opção, mas ela não faz isso, ela só marca mesmo. Vamos fazer aqui alguns desenhos. Bom, não ficou certinho, ficou um pouco torto, mas tá bom. Vamos tornar visível o esboço do braço para o melhor. Torna visível e vamos criar uma nova camada, porque agora vai ser a arma do personagem. Aqui eu tenho que mudar o nome, porque eu deixei camada 11 e aqui é braço dir, braço da direita, porque depois vai ter um braço da esquerda. Então é bom a gente separar as coisas aqui. Então vamos começar agora a pintar esta arma. Eu vou colocar um tom de cinza mais claro. Opa, aqui eu já estava pintando a camada errada. Vou lá selecionar a arma. Vou salvar isso aqui antes que trave. Ele já deu até uma travadinha agora, enquanto eu estava passando o pincel. Vou pegar aqui essa ferramenta de linha. Vamos marcar uma linha até aqui. Aí. Vamos colocar uma linha aqui também. Uma a partir daqui. Uma seguindo este direcionamento. Ok. Agora vamos ir corrigindo, fazendo as alterações aqui. Vamos pegar balde de tinta. Vamos aplicar aqui nessa área da arma. Deixa eu ocultar o esboço para ver como que está ficando em relação às cores. Então tá ok. Vou pegar a cor da cabeça do personagem com conta-gotas aqui, para poder desenhar a mão do personagem.
Se ele pegou a cor, pegou. Vou marcar aqui e vamos ocultar para que eu possa ter uma visão bem aberta aqui da imagem. Vou pegar novamente a cor da arma e vou fazer aquela proteção que fica no dedo. Aqui. Vou aproveitar e fazer também a parte de baixo da região que segura na arma. Vou ocultar novamente para trabalhar melhor, ter uma visualização melhor. Agora, pega novamente a cor da mão e vou fazer a mão que fica aqui. Fica segurando a arma. Vou marcar mais ou menos aqui e vou fazer o resto dela. Eu estou fazendo só as formas básicas por enquanto, para depois fazer os efeitos de luz e sombra. Vamos marcar aqui o esboço do braço novamente e agora vamos criar uma nova camada que vai ser a perna. Eu vou criar somente uma perna, porque lá dentro do programa a gente duplica isso, essa perna, e utiliza para a direita e para a esquerda, sem a necessidade de fazer uma diferente da outra. Então vamos fazer aqui. Deixa eu aumentar um pouco esse pincel. Perna vai ser uma peça única, não vai ter a bota separada, porque não vai ter essa necessidade. Como eu disse, o Dragon Bones tem a opção, as ferramentas para poder fazer o Mesh Deform. Nós vamos utilizá-las, porque isso agiliza bastante o trabalho e cria uma animação bem interessante. Colocar aqui um pouco mais escuro, mas evitando sempre o preto. Não vou colocar nada que seja tão escuro até a ponto de chegar a ser preto. Vamos fazer aqui a bota do personagem. Pegar aqui essa ferramenta de linha para fazer a base. Segura Shift para ele deixar retinho e solta. Voltar aqui para o pincel para poder fazer o resto. Poderia ter feito uma bota mais high-tech, mas eu vou deixar essa mesmo. Bem simples. Baldinho de tinta. Vamos ocultar aqui o esboço, para poder corrigir esses pedaços que ficaram aqui. Então tá aí a perna do nosso personagem.
Vou fazer agora expressões faciais. A princípio eu ia fazer a boca, os olhos e a sobrancelha separado e fazer as combinações lá dentro. Mas eu vou fazer diferente, eu vou fazer somente as expressões, eu vou fazer as expressões faciais já pré-definidas, porque senão vai acabar demorando muito. Mas eu poderia fazer bocas diferentes, olhos diferentes, para poder configurar isso lá dentro do Dragon Bones. Mas não vai ser necessário, eu vou fazer somente umas 2 expressões faciais e a gente configura lá dentro. E as expressões faciais vai conter tudo no caso. Então vou criar aqui uma nova camada, vou chamar de expressão 1. Vamos tornar o tronco visível, porque é aqui que está o nosso personagem, o rosto do personagem. Então vou criar essa expressão primeiro, pegar aqui um branco para fazer os olhos. Fazer aqui primeiro o globo ocular, né? A parte branca, e depois eu faço a parte interna, a pálpebra, ou melhor, na verdade eu não sei o nome, íris, ou algo do tipo. Fazer aqui a sobrancelha, vou pegar a cor do cabelo. Aqui assim. Vamos ver como que tá ficando. Opa! E vou fazer agora a boca. A boca eu vou fazer o seguinte, vou pegar o branco novamente. Vou começar aqui, ou melhor, vou pegar essa cor aqui base da pele, vou tornar ela mais avermelhada e um pouco mais escura. E vou desenhar aqui a boca em si. Como se fosse o traçado da boca do personagem. Olha como que ficou. Aí. Vou aproveitar, vou fazer a língua com essa mesma cor. Vou pegar agora o branco para fazer os dentes do personagem. Pega aqui. Faz o contorno, saindo um pouco aqui para fora da boca. Vamos ocultar e finalizar com o balde de tinta. Coloco o branco aqui. Vou pegar essa cor aqui novamente, do contorno da boca. Vou passar um pouco aqui em cima porque ficaram os pixels muito duros. Então vou passar aqui por cima para ter um pouco de degradê nesses pixels aqui. Olha lá, dá uma diferença bem grande. E essa parte interna, eu vou pegar essa cor que já está, vou deixar ela bem escuro, quase preto também. E vamos colocar aqui dentro. Fazer aquele mesmo procedimento, porque ficou muito forte. Os pixels ficaram muito delimitados, bem marcados. Eu vou fazer aqui para dar um pouco de degradê nesses pixels. Passei essa mesma cor do interior da boca do personagem. Vou pegar aqui o branco. Amassar aqui.
Eu vou pegar essa cor e vou marcar aqui também, ó. Porque não ficou tão interessante quando tira o zoom. Marcar aqui também. Só para dar uma distanciada da língua. Agora sim já melhorou. Vamos fazer agora os olhos do personagem. Pegar um azul bem escuro. Aqui. Vamos marcar aqui. E marcar aqui. Vamos pintar aqui. E vamos também pegar o branco, cor branca, colocar um brilho aqui dessa forma. Ou melhor, vamos colocar primeiro uma área mais escura aqui dentro, depois a gente coloca branco. Apesar que é quase imperceptível. Então vamos deixar normal mesmo e só com o branco mesmo. Quase não dá para perceber, então não tem necessidade. Pronto, então aqui a gente já tem o básico do personagem. Tem que fazer essa outra ombreira aqui também. Não vai ser difícil. Então, vamos lá. Eu preciso fazer um pedaço de braço aqui também para ir acompanhando essa arma. E ela tem que ficar... Vamos colocar aqui por cima mesmo e depois a gente altera. Vamos aqui a perna. Braço direito. Vamos colocar aqui uma nova camada. Colocar aqui ombro. Ombro esquerdo. Vamos pegar essa cor. Vamos colocar ali o nosso tronco visível. E vamos pintar aqui mais ou menos a região que seria a ombreira. Vamos ocultar essa arma também, para visualizar melhor. Que obviamente ela não pode ser desse formato, ou melhor, ela até pode, mas aí tem que ficar por trás do tronco, devido à posição que o personagem está. Então ela ficaria mais ou menos... Deixa eu aumentar isso aqui. E diminuir essa área. Então deixa eu jogar para trás do braço. Para trás do tronco. Agora sim. Vai ficar mais ou menos nessa posição. Então aqui nós vamos pegar esta cor e vamos pintar aqui dentro. Deixa eu só marcar aqui mais ou menos a altura que vai ser. Vai ser aqui assim.
Para ocultar as outras camadas, é só você segurar Alt e dar um clique na thumbnail aqui na seção de camadas. Aí ele oculta todas as outras camadas para você. E mantém só aquela que você quer. Para voltar ao normal, é só fazer o mesmo procedimento. Então tá aí. Tornar a nossa arma visível novamente. Aqui a gente tem uma visão de como que tá ficando, como que vai ficar o nosso personagem. E vamos fazer o outro braço que fica aqui por trás. Que não vai ser difícil, vai ser somente um tracinho aqui em curva, uma curva. Então vamos pegar esta cor aqui da camiseta do personagem. Vamos lá para... Estamos aqui no ombro esquerdo. Vamos criar braço esquerdo. Pega o pincel. Vamos ver se a gente faz isso numa pincelada só. Ou duas. Então esse braço é basicamente isso. Então ele não vai ter nada demais. Então aqui a gente já tem o nosso personagem no que é chamado de flat. Nas cores flat, que ele não tem sombra, não tem efeito de iluminação, nem nada. Existem muitos jogos que seguem esse estilo, chamado estilo flat, que você não tem sombra, você não tem nada, você não tem tantos detalhes, você só tem as cores sólidas. E é um estilo que eu acho bem interessante, é um visual muito interessante. Mas no caso aqui nós vamos inserir as sombras. Deixa eu ver aqui quanto tempo de vídeo que já está. A gente tem 47 minutos. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou salvar aqui. Você finaliza o personagem. A gente tem que criar uma outra expressão facial também. Mas eu vou deixar isso para um outro vídeo, porque eu quero fazer os efeitos de luz e sombra logo, porque a expressão facial é algo mínimo, é algo que você pode fazer sozinho, basicamente. Você não precisa de um vídeo explicando como fazer isso. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou finalizar esse vídeo e no próximo a gente faz os efeitos de luz e sombra para dar um up aqui no visual do nosso personagem. Mas, é lógico, se você quiser algo flat, já estaria pronto. Não precisa de outra perna. A gente só faria uma outra perna extra para poder, caso a gente queira fazer uma instância do personagem, que quando ele estiver parado, ele fique com essa perna aqui como se fosse da esquerda, nessa posição, e uma outra perna com um formato diferente. Como se ela tivesse um pouco mais vista de frente e um pouco de lado. Mas aí é um outro caso. Então, vamos deixar dessa maneira e a gente continua no próximo vídeo. Então é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo que eu vou lançar juntamente com este daqui. Então até mais.